Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do projeto Letras em Foco. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje iniciando mais um evento do grupo Greenplexa, do Letras em Foco. Hoje nós teremos a participação do professor Anísio Pereira e da professora Amanda Pereira. Nós iremos iniciar a palestra pelo professor Anísio Pereira. Eu vou fazer uma breve apresentação do seu currículo. Em seguida, ele vai ficar à vontade para proferir a sua palestra. Professor Anísio Pereira, ele possui graduação em Letras Vernáculas e mestrado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás. O trabalho de pesquisa dele integra a linha de pesquisa texto e discurso, com foco na análise do discurso de perspectiva francesa. Ele também é doutorando em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, com bolsa de amparo à pesquisa. Ele também é membro do Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultiano, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. É também graduado em licenciatura em informática pela Universidade Estadual de Goiás e possui experiência como professor de informática e letras na educação básica e em cursos técnicos. Professor, o senhor pode complementar essas informações que nós buscamos no seu currículo Lattes e a partir de agora o senhor tem 40 minutos no máximo para fazer a sua apresentação e em seguida a gente abrir para a rodada de perguntas. Boa tarde, a todas, que o único homem aqui acho que sou eu, então boa tarde a todas só. Uma satisfação, estar aqui, e eu falo diretamente de Uberlândia, estado de Minas Gerais, que aliás aqui é uma hora mais tarde, do que o horário aí de Manaus, Então, assim, eu estou muito feliz em poder estar participando, de falar um pouco sobre a minha pesquisa, que esse recorte de hoje, na verdade, faz parte da minha tese de doutorado, que a minha abordagem é a infância nos estudos, nos poemas de Arnaldo Antunes e Manuel de Barros. Só que para hoje, para essa abordagem, é apenas o Arnaldo Antunes. E dentro da metodologia de pesquisa, que é a AD, que é o análise do discurso Foucaultiano, então. Então, nós temos o LEDIF, que é o nosso grupo de pesquisa aqui, que a gente reúne 2 vezes ao mês e discute sobre os livros de Michel Foucault. Aí reúne os professores da área, estudantes, pessoas de outras instituições também que vêm para discutir com a gente. É muito bom esse LEDIF. Então, pessoal, só para a gente entender, conhecer esse filósofo e psicólogo, que foi, na verdade, um divisor de águas aí, que hoje, nas pesquisas atuais, de várias áreas, ele serve como um meio para reflexões, um meio teórico, E a linguística, embora ele não tenha sido um analista de discurso, o Michel Foucault, ele serve a linguística. Então, os analistas de discursos aí se servem dessa teoria dele para fazer a análise de discurso, que, na verdade, o Michel Foucault, ele viveu pouco tempo aí, ele faleceu com 50 e poucos anos, mas que ele teve uma vida acadêmica bastante fértil aí na universidade lá da França. Então, é uma teoria muito densa e longa, embora ele tenha falecido ainda jovem, nesse tempo aí. Então, Michel Foucault,
ele se formou de início a psicólogo, né? Ele cursou psicologia para depois fazer filosofia. Então, ele se graduou nesses dois campos aí das ciências, né? Então, é licenciado em filosofia e graduado em psicologia. Ele foi psicólogo em hospitais e em penitenciárias, tanto que ele aborda muito sobre as prisões, nos livros que ele toca mais sobre o exercício do poder. Então, a gente vê que a teoria dele diz muito com a vida, com as vivências dele, nesse meio acadêmico aí. Ele atuou em universidade na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Tunísia, entre outros países. Deu conferências em muitos lugares no mundo e aqui no nosso país. Ele esteve aqui já em 1965. E em junho de 1984, em função de complicadores, né, provocados pela AIDS, Foucault tem septicemia e isso provoca sua morte, né, no dia 25 de junho, então, de 84, deixando aí uma gama de teoria para a gente refletir. E a gente percebe que, como eu já mencionei, né, a teoria dele diz muito sobre a vivência dele. Ele é filho de classe média, né? O pai era cirurgião e a mãe também era filha de cirurgião. Ele aborda muito sobre a medicina, sobre o nascimento da clínica. Na verdade, ele era homossexual e ele era de esquerda política, embora ele tenha sido, né, tenha a sua origem de classe média. Ele era muito contra os padrões da época, tanto que ele era comunista, de esquerda política. Então, isso meio que ficou fervendo na sua mente, na sua cabeça, não correspondendo aos anseios dele, né? Ele queria algo não dentro das normas, né? Tudo muito regrado. Então, a teoria dele, não que ele aborda o valor de uma epistemologia, mas ele aborda como que uma determinada ciência, um determinado saber, emerge num determinado ponto histórico. E isso ele faz com vários campos científicos, assim, aborda várias teorias no campo da medicina, prisão, do direito, a história da loucura. Então, ele aborda todas essas questões aí, mas nesse sentido de como essa ciência surge, essas teorias, e como que elas mudam com o tempo, quais as condições de possibilidade, né, historicamente marcadas, para que esses saberes aí emergem, às vezes até se apagam, surgem outros, e por aí vai, né? Então, a teoria do Foucault, a nível didática, ela é dividida em algumas fases, que é a fase arqueológica, a fase genealógica do poder e a genealogia da ética de si. Então, na fase arqueológica, que é a inicial, ele aborda sobre os saberes, as condições para que determinado arquivo, para que determinado conjunto de enunciados, de discursos, emergem de acordo com as condições que o possibilitam. E depois vem a genealogia do poder, como que o sujeito se constitui, levando em conta as relações microfísicas do poder, e depois, em seguida, a genealogia da ética,
que é como que o sujeito se subjetiva, que é a relação dele com a verdade, as verdades instauradas. Mas a gente vê que essa divisão ela não é bem aceita, porque, na verdade, a gente pode perceber todas essas fases aí, quase que em todas as obras dele, que não há uma divisão real sobre essas temáticas aí, porque falar de discurso, fala de sujeito e fala da ética também. Ontologia, diagnóstico do presente, análise crítica em relação a nós mesmos. Quem somos nós hoje, né? Levando em conta que o sujeito para Foucault, ele é histórico, ele está sempre em constituição, nunca está pronto, acabado, mas de acordo com os discursos que vão surgindo historicamente, as verdades aí que se afloram. Então, esse sujeito ele vai se subjetivando de acordo com essas mudanças aí, que vão alterando as relações de saber e de poder, né, de acordo com os momentos aí, né, históricos. Então, quem somos nós hoje, né? O sujeito e o poder de Michel Foucault. Então, essa teoria dele, que os analistas de discurso se servem, né, para fazer análise de discurso, é denominada de arquegenealogia Foucaultiana, que, na verdade, então, é essa junção das fases dele, arqueológica, genealógica e da ética, né, do cuidar de si. Então, esse esqueminha aí é só para a gente ter uma base como que Foucault aborda esse discurso, né, e sujeito. Então, o discurso, ele emerge historicamente, né, e o Foucault, e o sujeito, ele vai se constituindo de acordo com essas, digamos, imposições aí, né, essas verdades que vão emergindo, e o sujeito vai se aderindo, ele se inscreve em determinados discursos, então, e é por aí que ele vai se constituindo, vai se formando as suas subjetividades, então, essa produção da subjetividade. E é bom ressaltar aqui que esse sujeito para Foucault, ele rompe com uma teoria, digamos assim, do sujeito que existe por si mesmo. Na concepção Foucaultiana, esse sujeito, ele não é aquele sujeito, digamos assim, eu penso, logo existo, né? Esse sujeito, ele é um efeito. Ele é um efeito das relações de saber e de poder que vai se constituindo nele. Então, é algo, digamos assim, que está no exterior. Mas, entre aspas, porque esse exterior, ele não é de fora, né, algo separado, mas é a própria história, as relações discursivas, que vai se constituindo, então. Então, esse sujeito, ele não é essência, ele não é o centro, mas que ele se constitui como um efeito. Então, aquele sujeito cartesiano, ele é jogado por terra, então, e surge uma nova concepção, então. Então, para se pensar a validação, né, os conceitos de formação discursiva do discurso, que o Foucault, a chave, o centro da teoria arqueológica dele é a formação discursiva, né, que nada mais é do que os enunciados, quando ele aborda os enunciados que emergem, né, que apresentam uma certa regularidade historicamente, né. Aí ele abandona essa teoria de unidade como se tem visto até então. A unidade para ele, discursivamente, é o enunciado,
que se inscreve numa mesma formação discursiva. Para citar um exemplo mais prático, né? O que vem a ser uma formação discursiva? A gente tem aí, só para citar um exemplo, formação discursiva de direita política e formação discursiva de esquerda. No interior dessas formações, o que é permitido, né, dizer ou não? Quais as regularidades, né, que está em jogo, então, de acordo com esses acontecimentos que a gente percebe, né, discursivos aí, exemplos da nossa atualidade, essa pandemia, sobre os remédios, o que pode e não pode dizer, o que é de direita política. Então, é todo um jogo. E essas formações discursivas, então, elas coexistem, assim, porque existem centenas, milhares que emergindo. Então, o sujeito, ele se inscreve em umas e não em outras, e por aí vai. Então, o enunciado como sendo a unidade para Foucault, ele existe em função enunciativa. Ele existe por uma ordem de função, que tem em seu interior uma posição de sujeito, um suporte, né, de existência, que é o suporte físico, um livro, jornal, internet, um suporte institucional. A gente vê que as instituições aí, elas influenciam muito, né, sobre um discurso a ser tomado como verdadeiro ou falso. Então, e por aí vai. E um domínio também, que nada mais é do que a gente chama de tema. Então, domínio é como a gente chama de memória também, só que o Foucault não aborda como sendo uma memória, mas é um discurso já dito, que, né, emerge no discurso atual, no enunciado atual, e tem esse efeito de memória, então. E tem os objetos também, que Foucault aborda sobre os objetos, como que os objetos se formam, né? Isso nos leva a refletir também sobre as nossas pesquisas, quando a gente determina lá um arquivo para ser analisado, né? Como que esse objeto ele é construído, então? Porque o objeto ele é construído discursivamente, né? Porque, às vezes, quando eu vou pesquisar sobre um autor, Arnaldo Antunes, aí eu tenho que delimitar os livros, os poemas a serem analisados, né? Às vezes a gente observa as regularidades também. O que tem em comum entre eles, né? Então, é por aí, essa construção de objetos. Problema surge-se de controvérsias quanto à fidelidade desses, pois em distintos campos de saber os objetos podem se tornar, né, requer uma descrição de sua dispersão. O discurso, para Foucault, ele aborda alguns pontos, né, digamos, opostos aí, né? Quando ele fala de regularidade e dispersão, né, a regularidade torna esse enunciado, esse discurso em unidade, que está ligado, né, por o que o determina, o que o regula. E a dispersão significa que os sentidos são, eles podem surgir outros, eles modificam, eles não são estáveis. A dispersão, então, surge um discurso hoje, amanhã, às vezes, ele já é modificado, apagado, silenciado, surge outro a partir dele, ou ele ressurge posteriormente, mas de acordo com a história. Então, os sentidos, eles modificam nesse percurso aí.
Então, é por isso que há essa dispersão enunciativa. O encadeamento, que refere à categorização, né? Então, os enunciados, como que eles se encadeiam, né? Os enunciados, então, eles se encadeiam de acordo mais com o que eu falei mesmo. Essas regularidades aí que o tornam como unidade, que funciona. Os conceitos, a formação dos conceitos, que lá na arqueologia o Foucault vai abordar também, definem-se de maneira corrente, né? Que os conceitos, eles mudam também, que não é algo estático, né? Pronto e acabado. Isso a gente pode perceber muito, às vezes, nas nossas ciências também, principalmente no campo das ciências humanas, né? Que as ciências não são estáticas, elas vão se modificando, os conceitos vão se transformando, são refeitos. Então, e por aí vai, né? Nesse sentido aí, de estar sempre se movimentando. Os temas também, que são as propriedades internas, que nem o tema que eu vou abordar nesses poemas de Arnaldo Antunes, né? A infância pode ser percebida como um tema central nesses poemas, que é a regularidade que marca esses poemas, então, de Arnaldo Antunes, que formam, então, uma identidade. Então, assim, o enunciado para Foucault, ele pode até repetir a materialidade, a língua, mas a sua função não, porque ele é um acontecimento, à medida que ele vai sendo dito, né, surgido, ao mesmo tempo em que a materialidade é passiva de repetição, o discurso não, porque o momento histórico é outro. Então, o sentido, ele se modifica. Então, é nesse sentido aí. Então, o conceito de formação discursiva, né, vocês podem perceber aí, no caso em que se puder descrever entre o conjunto de enunciados semelhantes, sistema de dispersão, tipos de enunciação, conceitos, escolhas temáticas, as regularidades, né? Então, ele define todo esse aparato aí que envolve o enunciado como uma formação discursiva, que entra nesse jogo aí, né, daquilo que diz, que pode ser dito, que, aliás, o Péchet se serve dessa teoria depois, inserindo nela a ideologia, né? Só que o Foucault, ele fica só com essa parte aí, ele não toca na ideologia. Então, chamaremos de regra de formação as condições a quais são submetidos elementos dessa repartição. Os objetos, modalidades, né, os conceitos, escolhas temáticas, essas são as regras, então, né, que se formam os discursos enunciados. As regras de formação são condições de existência, mas também de coexistência, de manutenção, de modificação e de desaparecimento, em uma dada repartição discursiva. Até que Foucault, ele elabora uma questão que é central no livro da arqueologia dele. Por que esse enunciado e não outro em seu lugar? Né? Então, é devido a essas condições de existência aí, né? Quais os elementos que estão em jogo para que surja um enunciado e não outro em seu lugar, né? Quando se fala em arqueologia também, pessoal, não se confunde com a disciplina de arqueologia, que é um outro campo científico aí, né, que pesquisa fósseis antigos. A arqueologia para Foucault é descrever o arquivo, descrever o conjunto de enunciados que surgem em determinada época.
em determinado lugar, né, de acordo com as suas possibilidades. Então, o enunciado, como eu já falei, né, que ele funciona como uma função enunciativa. Ele tem aí as suas regularidades, uma posição de sujeito, o fato de ele ser produzido por um sujeito em um lugar institucional determinado por regras sócio-históricas que definem, possibilitam que ele seja enunciado, né? Então, essa citação aí já fecha todo esse conceito aí, né? O que é essa função, né? Porque enunciado não é só ser a língua, né? Não é só esse dizer oralmente algo. Então, ele é todo um conjunto de fatores, de elementos, que o torna como uma função, né? São todos esses elementos aí. É uma função de existência, né? É lógico que os signos, eles têm que existir para dar a materialidade, né? Porque ele existe como sendo algo real, que é repetível, né? A língua, ela é repetível, mas o discurso não. As regularidades não, porque o momento histórico, né, que determinam sua regularidade. Então, por uma descrição dos enunciados, né, a ordenação de grupo de signos, pendentes ao tempo e espaço e as posições do sujeito, ao domínio associado, que eu já falei, né, que é o mesmo que a gente entende como memória discursiva, porque o enunciado ele se forma a partir de outros já ditos, e os não ditos também, que é aquilo que fica a nível das entrelinhas, mas que atribui sentido ao enunciado. Aquilo que é dito, né, o que não é dito, ele não é o oposto, mas que é um aliado do já dito ali, do que está ali, que dá o sentido. Se eu digo que hoje é quarta-feira, o não dito é segunda-feira, terça-feira. Então, assim, é aquilo que está nas entrelinhas ali. As práticas discursivas, então, né, que é o que determina o sujeito, então, né, o sujeito, ele existe, então, ele vai se constituindo de acordo com as suas práticas discursivas aí, determinadas sempre no tempo e no espaço, em uma determinada época e para uma determinada, né, que leva em conta os fatores políticos, geográficos, econômicos ou linguísticas, condições de exercício da função enunciativa. Então, como eu já falei lá de início, o método arqueológico é descrever, né, essa função enunciativa, os discursos de uma determinada época, que surgem em determinadas condições para sua existência. O que está em jogo ali, né? Então, o sujeito também, pessoal, ele é constituído pelas relações de poder, que para Foucault é da ordem da microfísica, ou seja, de sujeito para sujeito. É algo que funciona, não que um impõe sobre o outro, que tem sempre a resistência como uma condição natural desse exercício do poder aí. O livro Microfísica do Poder, então, ele aborda muito sobre isso, sobre as relações de sujeito para sujeito, a relação entre o saber e o poder, né, o que é considerado como verdadeiro e falso, tudo está imbricado, então, nessas relações de poder aí, a verdade, o saber, que vai, então, se constituindo o sujeito, os discursos aí, como age o poder sobre os corpos, né? Diz muito sobre as
a governamentalidade também, né? O que eu interfiro na conduta do outro e o outro intervém sobre mim, né? Sobre a minha conduta. A disciplinarização entre o vigiar e o punir, que o Foucault aborda sobre as prisões, necessidade de tornar esse corpo dócil, né, socializável. Nós estamos numa sociedade de controle, né? Tem a questão do panóptico, ou seja, a sensação de que eu estou sendo vigiado, mas não necessariamente por uma pessoa, por um outro sujeito. A câmara, exemplo, né? As câmaras que nos vigiam o tempo todo. Então, é nesse sentido aí. A disciplina, que Foucault aborda muito lá nas prisões, necessidade de tornar o corpo, o sujeito socializável, sujeitos dóceis. A punição é o mesmo das prisões, então. O que é um dispositivo para Foucault, né? É toda a gama de discursos, elementos que diz sobre um determinado aspecto, determinado tema, né? Morais, filosóficas, filantrópicas, o dito e o não dito. Então, é toda essa rede aí que pode estabelecer entre esses elementos aí, dispositivo de poder, né? Então, tem todo esse separato aí de elementos. Então, poder e resistência, que eu já falei, resistência como condição de poder. Então, o Foucault, ao longo das aulas dele, muitas das aulas deles viraram livros, os chamados ditos e escritos, que nessa fase aqui já é da ética de si, que aí cita a hermenêutica do sujeito, o governo de si e dos outros, história da sexualidade, que é o terceiro volume, cuidado de si, governo de si e dos outros. Ele retoma a antiguidade greco-romana, né, que era uma sociedade modelo para ele, para entender como que essa relação do sujeito com a verdade funciona. Então, aqui estão os livros, muito úteis para a gente entender a terceira fase dele, né, que é a ética do cuidado de si. Eu já falei sobre o retorno aos gregos romanos, ocupar-se consigo mesmo. Então, nessa fase, o Foucault aborda como que o sujeito se subjetiva, como que ele se relaciona com as ditas verdades, né, que na maioria das vezes, na maioria não, sempre são impostas, né, a esse sujeito, como formas de controle, de domínio, nas redes sociais aí, né, às vezes aparecem tantas ditas verdades aí, as fake news que na atualidade estão sempre, né, surgindo aí. Então, a noção do cuidado de si está inteira e profundamente ligada da ciência, né, lá um exemplo do Alcebiades lá, Alcebiades que Foucault cita dos gregos romanos lá, né. O que significa o cuidar de si, então, né? Como que eu me comporto, né? Como que eu ajo em relação a mim mesmo e em relação ao outro. Então, isso está muito ligado ao código de ética também, né? O que eu posso, né, agir, como que eu posso agir em relação a mim, em relação ao outro, né? Lógico que isso está muito a nível de um certo controle social também. Estou indo mais rápido, porque senão não vai dar tempo das análises, viu? Então, sobre Arnaldo Antunes, gente, ele inicia sua carreira inicialmente no rock, do chamado rock dos anos 80, né, rock do nosso país, o brasileiro. Foi músico, poeta, aliás, é músico, poeta, compositor e artista visual.
e ele então compõe a banda Titãs, depois ele se desliga, né, em 1992, forma uma outra banda com Marisa Montes e o Carlinhos, a imagem aqui dificultando eu ver. Então ele fez muito sucesso na música aí, é conhecido na América do Sul por ser um dos principais compositores da música pop, né, respirando de influências concretistas e pós-modernas. Além da música, posteriormente, ele surge na poesia também, né, na poesia brasileira, né, que é chamada pós-moderno aí, o pós-modernismo, né, que é mais atual. Então, no livro As Coisas, que é o corpus que eu busquei para a gente fazer uma análise, né, de acordo com essa teoria Foucaultiana, para a gente entender como que esse corpo aí, como que esse sujeito aí, né, ele é definido, né? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui. Opa! Nossa, abandonei aqui. Então, o corpo, que é esse poema do livro As Coisas, né? O corpo existe, pode ser pego, é suficientemente opaco. Se ficar olhando anos, você vê, né, crescer cabelo. O corpo existe porque foi feito, por isso tem um buraco no meio. O corpo existe, dado que exala cheiro. Em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Então, interessante a gente observar esse discurso aí, né? Como se constitui esse sujeito, né? Que, aliás, esse livro, o Arnaldo Antunes compõe quando do nascimento de uma filha dele, né? Então, ele se passa por esse sujeito ligado à infância em descoberta do mundo, das coisas que o rodeia, como se você pega um objeto e fica observando, né? Esse objeto de um lado, de outro. Tem esse desenho aí, né, que tenta ilustrar esse poema, como seria esse corpo nessa concepção, né, desse sujeito aí ligado à infância. Então, é nesse sentido que esse sujeito se constitui, né, essa subjetividade de curiosidade em relação às coisas. As frases são curtas, regulares, né, sujeito, verbo, objeto, muito a nível de criança mesmo. O corpo tem alguém como recheio, que nos leva a entender que seja subjetividade, né? Então, é nesse sentido aí, desse saber, né? Essa vontade de saber desse sujeito que o constitui. Verdades, né, instauradas, saberes já, né, historicamente marcado. Agora o poema A Cultura, né, o girino é o peixinho do sapo, o cavalo, a bigode é a antena do gato, o cavalo é pasto do carrapato, a galinha é um porquinho do índio, é um pouquinho do... bom, tá meio difícil para eu ler aqui, porque a imagem aqui da pessoa tá... o escuro é a metade da... As raízes são as veias... Professor, oi. Licença, se eu gostaria que eu fizesse a leitura, para mim aparece perfeito. Ah, sim, pode ler então. Posso fazer? Peraí, Tá. ok. Aqui a imagem das pessoas da sala tampa um pouco parte. Tá, Okay, eu posso fazer a leitura. Pode. Tá. O girino é o peixe do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo.
A galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do corpo. A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga por dentro é parede. O potrinho é um bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. Então, interessante esse poema, né? Que diferente do anterior, essa análise se dá por esse sujeito comparando uma coisa com a outra. E esse verbo é aí, né? Repetitivo, esse verbo é, uma coisa é isso, uma coisa é aquilo, joga por terra uma concepção histórica, né? Porque, né, talvez na visão desse sujeito, é lógico, né, que uma coisa é a outra, né? Que o que para nós, às vezes, adulto, o girino é o peixinho do sapo, né? A gente sabe que na realidade não é, né? Para esse saber já sólido, né, na nossa concepção, mas que esse sujeito vem contra esses saberes já historicamente marcados, né, porque o girino talvez seja mesmo o peixinho do sapo, né, então essa descoberta das coisas aí, né, esses enunciados, né, recupera outros, né, de forma implícita, aquilo que já é muito sabido, digamos assim, e instaura um outro tipo de saber, né? Comparando uma coisa com a outra, que talvez por ser objetos idênticos, animais aí, né? Então é nesse sentido mesmo aí, sujeito ligado à infância também, que às vezes diz que uma coisa é outra, né? Revelando essa subjetividade aí. E agora o último poema. Pode fazer leitura, por favor? Sim. Dinheiro é um pedaço de papel. O céu é um. O céu na foto, o céu na foto é um pedaço de papel. Pega fogo fácil. Depois de queimar dinheiro, vai para o céu como fumaça. Também é fácil rasgar, como as cartas e fotografias. Aí não se usa mais. Pode até remendar com durex, mas não é todo mundo que aceita. O que não se quer, melhor não comprar. O que não se quer, mais melhor jogar fora do que guardar em casa. Dinheiro tem valor quando se gasta. Um pedaço de papel é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. Então, esse poema, né, esses enunciados aí, diz muito sobre os valores, né? Sobre o dinheiro, até resgata uma memória da Bíblia, que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico ir para o céu, né? Então, assim, esse sujeito que tem essa observação, né? Desses saberes aí, às vezes ligado ao consumismo, né? Instauram esse outro enunciado sobre valor, né? O que vale, o que não, sobre o material e o imaterial, né? Dinheiro, papel e o valor, inclusive resgatando essa memória de religiosa também, né? Que acaba por dominar o sujeito, fazer essa relação consigo, né? O poder que se exerce também sobre o outro. Então, assim, o meu tempo já está esgotado, né? Só para finalizar, então, experiência, a não e não a verdade é o que dá sentido à escritura. Então, esse corpus, né, resgatam verdades já instauradas, os enunciados, né, dialogam com outros, instauram outros novos, essa percepção curiosa ligada à infância, né, desse sujeito
essa relação consigo mesmo e com o outro, com o mundo, essa percepção, os saberes que formam essa subjetividade, então, que constitui esse sujeito ligado à infância nos poemas de Arnaldo Antunes. Então, é isso, as referências. Muito obrigado. Agora nós daremos sequência à palestra do dia de hoje com a Amanda Henrique Pereira. Eu vou fazer novamente uma breve apresentação, né? E logo em seguida a Amanda entra com a palestra. Amanda é doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. É mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma universidade. Ela é licenciada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá. Bacharel em Tradução pela mesma instituição. Ela desenvolveu também pesquisa na área da descrição linguística por meio do Programa de Iniciação Científica. Participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência de Língua Portuguesa. Atuou como monitora das disciplinas Linguística 1 e 2 no Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá. Foi monitora também de língua inglesa no programa Pro-Início. Aplicadora dos testes TOEFL pela Master Test. Membro do GPEL, que é um grupo de pesquisa e estudos do léxico, descrição e ensino. Amanda, seja muito bem-vinda. Você pode iniciar a sua palestra. Vai ser do mês. Oi? Oi, eu gostaria de seguir a mesma dinâmica, tá? Você vai ter no máximo 40 minutos para sua exposição e depois a gente abre para as perguntas. Certo. Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade do Greenplexa para abrir esse espaço, para a gente discutir um pouco sobre as nossas pesquisas, a gente falar um pouco sobre aquilo que a gente está fazendo, nesse momento, assim, que a gente não pode estar presencialmente, né, falando sobre nossas pesquisas, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas é muito importante, muito especial ter um espaço aqui para a gente divulgar aquilo que a gente está fazendo e a gente discutir. Então, eu agradeço, desejo uma boa tarde a todos. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a terminologia, que é meu foco de estudos, dentro dos estudos do léxico, e eu proponho falar um pouco hoje sobre a história, as perspectivas e um pouco da pesquisa dentro da área da terminologia. Então, como se desenvolveu a terminologia como uma ciência, algumas perspectivas teóricas, metodológicas de pesquisa dentro dessa área, e falar um pouco sobre as possibilidades de pesquisa. Então, eu coloco aqui o meu contato, que eu sou doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa, e orientada pelo professor Adair, da Universidade Estadual Paulista. Então, eu inicio respondendo o que é a terminologia, né? E eu começo com uma citação de Cabret, e ela fala que a terminologia, em sua primeira acepção, se concebe como uma disciplina que se ocupa dos termos especializados. Então, a terminologia é a ciência, dentro dos estudos do léxico, que se ocupa das unidades que estão em uso em contextos especializados, ou seja, na ciência, na técnica. Então, nós podemos dizer assim, que a terminologia, ela estuda o léxico que está em uso em contexto de especialidade. Bom, eu falo um pouco também sobre o contexto de origem da terminologia como disciplina, e citando Cabret, ela já, a partir do século XVIII, ela diz que já começam alguns interesses pela terminologia em função de nomear conceitos. Então, já com a botânica, a química, a zoologia, então essas ciências também se preocupavam em nomear seus conceitos. Então, desde aí já começa a aparecer o interesse pela terminologia.
É claro que, desde Aristóteles, sempre houve essa preocupação com a nomeação, né? Mas, pensando em terminologia e tal, Cabré aponta que, a partir do século XVIII, já é possível observar esse tipo de preocupação. E os primeiros passos da terminologia como ciência foram dados por volta da década de 30, se pensando em sistematização, pensando em como sistematizar a língua que está em uso dentro das ciências. Bom, os estudos desenvolvidos nesses primeiros momentos da terminologia são considerados as escolas clássicas, né? Então, dentro desse contexto de terminologia clássica e das escolas clássicas, nós temos a russa, a tchecoslovaca e a austríaca. Bom, falando um pouco sobre a escola austríaca, e um pouco no mesmo viés aí da escola clássica, um dos principais autores e pesquisadores da escola clássica, e de maior destaque, vamos dizer assim, né, nesse segmento, foi o Eugène Wister, que era um engenheiro eletricista, que se preocupava com a divulgação e padronização da linguagem no uso nos contextos técnicos e científicos. Então, Wister, ele, dentro dos seus trabalhos na engenharia, ele se viu preocupado com como que esses termos estavam sendo divulgados, como eles estavam sendo padronizados, e, nesse sentido, ele pensou a terminologia, né? Focado em questões relacionadas... só um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo ver. Tá. Em questões relacionadas ao intercâmbio de preceitos científicos, Wister dedica-se à terminologia com o intuito de criar mecanismos que possam tornar a linguagem mais unívoca e precisa em contexto de especialidade. Bom, então, preocupado em padronizar a linguagem, padronizar aquilo que estava sendo feito dentro das ciências, o Wister começa a fazer esse movimento para que iniciativas para tornar essa linguagem mais unívoca, ou seja, sem muito sinônimo, sem muito mais unívoca, direto ao ponto, precisa, no contexto de especialidade. E a Cabré 2003 demonstra que, além desses mecanismos linguísticos que nós citamos, para Wister ainda seria necessário convencer os usuários e trabalhar para fortalecer a terminologia como ciência. Então, seria necessário não só trabalhar com a linguagem e essa padronização, mas também divulgar isso dentro dos meios onde essa terminologia é usada, para que isso pudesse se tornar mais comum, se tornar mais usual dentro daqueles que fazem uso da terminologia, e trabalhar também para se fortalecer a terminologia como uma ciência autônoma. Então, algumas concepções de Wister a respeito da linguística são de acordo com a Cabré 2003, o conceito como prioridade, então, a noção, as ideias, então, sendo a prioridade, por isso, numa metodologia, ele partia do conceito para o termo, que a gente chama de onomasiologia, né, uma abordagem onomasiológica, também pensando na precisão dos conceitos, a serem definidos, o conceito como algo a ser definido, algo que precisa de nome, algo que precisa ser, né, bem estabelecido, e também a prioridade com o nível lexical em comparação aos outros níveis linguísticos, como sintático, semântico, morfológico, fonológico. Então, para Wister, ele tinha mais essa prioridade como nível lexical, né? Fazendo uma análise sincrônica, ou seja, recortando um período específico, não caminhando, vendo a evolução dessa língua em uso ao longo do tempo, mas fazendo uma análise mais sincrônica, né? O que é compatível com os objetivos, né, científicos dele com relação
a terminologia, e também tinha exclusividade em analisar registros escritos. Então, palestras, aulas, coisas que envolviam terminologia também mais no nível oral, não estavam como prioridade na abordagem de Wister. Então, continuando na escola clássica, mas passando para a Tchecoslováquia, um dos autores principais foi o Lubomir Drodz, e ele tem bases funcionalistas, da escola de Praga. É funcionalista no sentido de língua como função, no sentido de utilidade, nesse caso de comunicar, né? Então, a língua como um instrumento de comunicação, como uma função de comunicar, ela exercendo uma função. Então, a Barros, ela aponta o seguinte, que considerar a língua em seu aspecto funcional, que eles consideravam, né? A língua em seu aspecto funcional, ou seja, como instrumento de comunicação no seio da vida social. Assim, a língua é viva, dinâmica e pertence a um grupo sociocultural, devendo ser estruturada como sistema em permanente renovação. Então, eles tinham essa noção, né, de língua como sistema, de língua como, não só como sistema, mas como algo vivo, como algo dinâmico, diferentemente, um pouco, né, diferentemente do pensamento de Wister, como eu havia falado, eles não consideravam eles consideravam aspectos como polissemia e coisas assim, como fazendo parte da língua, não a língua como algo estático, né. Então, ainda segundo a autora, na perspectiva tchecoslovaca, as consideradas línguas de especialidade também são funcionais e sua menor unidade é o termo. Então, além dessa questão da função, a menor unidade da terminologia nessa perspectiva tchecoslovaca é o termo. E eles enfatizavam a importância da codificação das normas linguísticas como algo que proporciona maior estabilidade quando vem de instituições oficiais e comitês. Então, isso teria mais peso, vamos dizer assim, uma estabilidade maior quando provém de instituições, como o Infoterm, entre outras que existem, ou comitês que são responsáveis por fazer esse tipo de padronização, de acordo com relação aos nomes, às terminologias das ciências. Bom, também dentro da perspectiva clássica, temos também a escola russa, cujo um dos principais fundadores e estudiosos dentro desse grupo era Dmitry Lott. E Felber, 2001, enfatiza que nos primeiros anos da antiga URSS, houve um salto que impulsionou a pesquisa científica, bem como a formação de especialistas e, consequentemente, a sistematização das terminologias. Bom, então, como eu estava falando, quando surgiu esse, né, mais ou menos pela década de 30, e quando foi se consolidando a terminologia e os primeiros estudos, essa efervescência com relação à terminologia, era um momento também de bastante movimentação no sentido industrial, no sentido até tecnológico. Então, essa nova movimentação, tanto social quanto industrial e tal, fomentou a terminologia. E também, nesse mesmo contexto, inserido nesses contextos, a escola russa, né? Então, de acordo com Guy Rondeau, ele afirma que a vertente russa é a pioneira no quesito terminologia como disciplina científica, enquanto a vertente austríaca se ocupava do tratamento de dados terminológicos. Bom, há uma discussão com relação a isso, porque, considerado os fundadores da terminologia como disciplina, é a escola austríaca e Wister e tal, ele é o pesquisador que tem mais destaque e tal dentro desse contexto, mas também tem essa discussão com relação à escola russa como uma das pioneiras, no sentido de se preocupar também com a teoria, não só com a prática, não só com o tratamento das unidades terminológicas, com a padronização, mas também a preocupação de criar uma teoria que baseasse a terminologia, né, que desse sustentação, então pudesse se trabalhar prática e teoria e sustentar a terminologia
como disciplina, né? E eles também consideravam aspectos como homonímia e sinonímia, não considerando isso como algo a se atrapalhar, no sentido de atrapalhar a padronização, ou coisas que são extra-língua, mas como fenômenos que também fazem parte da língua, né? E também da língua em uso em contexto de especialidade. Bom, alguns pressupostos com relação à escola russa, destacado por Barros, são que Lott postulava acerca da importância de métodos de trabalho fundamentados em uma teoria da terminologia. Como eu citei, né, eles davam importância para basear terminologia em uma teoria. Eles tinham também, havia um campo de visão mais amplo que o wisteriano, considerando os termos unidades da língua geral. Como são unidades de uso, Lott também pontuavam que não poderiam ser completamente controladas. Então, uma vez que as unidades, os termos, fazem parte da língua e do uso, né, corrente, eles não poderiam ser controlados. Uma concepção linguística de terminologia menos filosófica. Então, havia, né, desde o princípio das escolas clássicas, uma concepção mais filosófica da terminologia, no sentido de que, de uma classificação lógica do sistema de conceitos e organização do conhecimento. Então, a partir disso, passou-se, então, de pensar sobre a organização do conhecimento e dos conceitos, e passou-se a ter uma concepção mais linguística, voltada mais para a língua, para o pensamento linguístico, né? E ele tende a conciliar a teoria e a prática. Bom, considerando, né, que a terminologia começou em meados de 1930 e se desenvolveram as escolas clássicas, surgiu, então, novos caminhos, novas perspectivas para a terminologia, se pensando mais na questão linguística e em outros aspectos. Então, eu vou apresentar um pouquinho quais são essas novas perspectivas, ou perspectivas diferentes, com um novo pensar sobre a terminologia, né? No começo dos anos 90, surgiu, então, a socioterminologia, embasado em preceitos da sociolinguística, tá? A partir da década de 90, a socioterminologia surgiu como uma proposta distinta para refletir a terminologia. Então, se pensando que, em aspectos como variação, como língua em uso, língua dinâmica, então, nem sempre os preceitos desenvolvidos nas escolas clássicas eram suficientes para dar conta dessa língua em uso no contexto de especialidade, e aí foram surgindo novas formas de se pensar. Então, segundo Godin, em 2005, um dos estudiosos, né, dentro da linha da socioterminologia, a disciplina, a socioterminologia, tem como objeto de estudo a circulação social dos termos, bem como o interesse pelos significados e pelas conceitualizações. Então, a socioterminologia se preocupa com essa circulação social, também com as conceitualizações, com os significados. Nessa perspectiva, houve uma mudança de foco do conceito para o termo. Então, pensou-se mais nesse termo, comunidade linguística, não só comunidade do pensamento, ou algo assim, né? Houve também reconhecimento da variação, então, tendo no Brasil, inclusive, estudiosos que se dedicaram bastante a esse estudo da variação, né, terminológica, inclusive a professora Nilde Faustes, nessa vertente no Brasil, elaborando propostas teórico-metodológicas para abordagem de variações e questões etnográficas. Bom, também, depois a socioterminologia, nesse mesmo momento aí, no final da década de 90, se consolida, né, a teoria comunicativa da terminologia, a TCT, da Teresa Cabet, e ela se pautou também nas insuficiências da teoria clássica, né, nas coisas que a teoria clássica ainda
dava conta de explicar, ou de entender, ou de descrever, então, Cabré se pauta nesses aspectos. E uma das principais teorias, essa se tornou uma das principais teorias da terminologia, e discute diversos paradigmas das teorias clássicas, apontando o termo como integrante das línguas naturais. Bom, no Brasil, a TCT é uma teoria bastante consolidada, bastante divulgada, com vários trabalhos realizados com essa vertente, com essa perspectiva, então é uma teoria bastante usada ainda hoje, com muitos trabalhos, e que permite desenvolvimento de vários trabalhos, em vários métodos de abordagem para a terminologia, e ela também propõe uma interface com a linguística, a poliedricidade do termo, ou seja, o termo como uma face linguística, cognitiva e funcional, não só com apenas uma face, mas com essas três lados, né, do termo, três papéis, o termo como função representativa e comunicativa, ou seja, o termo representa conceitos, representa noções científicas e também está na comunicação, né? Então, eu trouxe alguns também princípios metodológicos, né, da TCT, que é o princípio da adequação, que pressupõe que você possa adequar a sua pesquisa de acordo com as necessidades, de acordo com a terminologia, o estudo que você tem desenvolvido, que você pretende desenvolver. Então, diferentemente da abordagem listeriana, em que você tem uma abordagem onomasiológica, verificando apenas a questão lexical, a TCT da Cabré propõe que, dependendo do contexto em que você desenvolva sua pesquisa terminológica, ou dependendo das necessidades do estudo, você pode adequar a sua pesquisa, pode ser semasiológica, pode ser onomasiológica, enfim, a língua em uso que vai apontar os caminhos para a sua pesquisa, que pode sofrer modificações ao longo do desenvolvimento. O valor do termo, no caso, o termo, ele por si só, ele ainda não representa em si conceitos, mas ele ganha seu valor a partir do momento que ele está inserido em um contexto. Então, se eu digo algum termo ou alguma palavra específica, ela vai me dizer o que ela significa, o que ela está representando, é o contexto em que ela está inserida, né? Tanto é que se a gente fala alguma palavra no contexto geral, ela significa uma coisa, ou em um contexto específico é outra, como, por exemplo, eu trabalho com a terminologia do direito, e se a gente fala a palavra vício, por exemplo, ela pode evocar vários sentidos para a gente no sentido geral, né? Mas se a gente colocar isso dentro de um contexto específico, como é o caso do direito do consumidor, vício vai ter um valor específico, ele vai ter um significado específico, diferente, talvez, de alguns que a gente tenha pensado no primeiro momento, ou tenha evocado quando a gente fala na palavra vício, né? Então, o valor do termo é nesse sentido, de que ele tem seu valor determinado a partir do contexto em que ele está inserido. A interdisciplinaridade da terminologia, que é um fator importante, porque a terminologia, ela conversa com várias áreas, vários campos do saber, e também as outras terminologias que nós analisamos, por exemplo, o direito, ou medicina, ou qualquer outro campo que a gente for analisar, pela perspectiva da terminologia, elas são bastante interdisciplinares, então conversam com diversos tipos de teorias e outras disciplinas, enfim. O termo como uma unidade conceitual e denominativa, então, eles podem variar tanto no sentido de ter vários conceitos para um termo, ou ter vários nomes para um conceito. Então, dentro da TCT, isso também é avaliado, é verificado. Há possibilidade de que exista variação.
forma e conteúdo são simultâneos nos termos, então, não mais naquela visão wisteriana apenas de que forma e conteúdo como algo separado, mas não, eles são indissociáveis, né, uma visão mais linguística desse fenômeno e tal. Nesse sentido que pode ser expresso de várias formas, um conteúdo pode ser expresso de várias formas, então, pode haver essa variação de denominações para o conceito, não só um conceito é estritamente ligado ao nome, essa visão é questionada pela Cabret na teoria comunicativa, né? Ela opta por um método descritivo, então descrever aquilo que está em uso. Bom, termos também são unidades representativas do conhecimento, podendo até mesmo ser unidades fraseológicas. Então, como eu havia dito, né, sobre os termos, eles têm uma face representativa, são representativos, uma função representativa e também comunicativa, e podem ser unidades fraseológicas também. Recebem uma definição a depender do vocabulário. Os termos são associados a características gramaticais e pragmáticas, ou seja, de contextos, de uso. Os termos podem ser polissêmicos, significado parcialmente distinto em outras especialidades, então, pode ser que a palavra vício, como eu estava falando, em outras áreas do direito, ela também apresente outras variações, outros significados, outras, né, enfim, ser polissêmica, né? A terminologia se concebe como um conjunto de unidades usado na comunicação especializada. Então, não só é denominado terminologia como a ciência, a área de estudo, a disciplina, mas também a gente chama de terminologia aquilo que é próprio de uma determinada, as palavras que estão em uso em uma determinada área. Então, a gente fala, a terminologia do direito, a terminologia da biologia, a terminologia... Então, nesse sentido, tem essa polissemia do termo terminologia. A descrição, compilação sistemática dos termos em um âmbito determinado visa o desenvolvimento de vocabulário, dicionário, banco de dados, etc. Então, a partir do momento em que se descreve, compila os termos, se analisa, pode ser que também esse trabalho seja base para o desenvolvimento de vocabulários, de dicionários, de bancos de dados, no trabalho terminográfico, que a gente fala que daí já vai partir para a confecção de dicionários, né, desses materiais que são materiais de consulta, vocabulários, manuais, enfim. A partir dessas análises pode ser que se desenvolva esses outros tipos de materiais terminológicos, né, ou terminográficos. Bom, como eu falei da perspectiva da TCT e da socioterminologia, eu falei um pouco mais sobre a TCT, porque é uma área que eu desenvolvo, né, a minha pesquisa, é a teoria que baseia no meu estudo, é uma teoria que contém vários estudos e tal, mas também há outras perspectivas que eu cito aqui, como a etnoterminologia, de Barbosa, 2007, a terminologia cultural, de Dick Kidiri. Elas consideram aspectos culturais e relacionados a grupos étnicos, a terminologia textual, como Hoffman e Ciapúcio, que, como o nome, né, já diz, verifica as questões textuais relacionadas à terminologia, níveis de especialidade, enfim, coisas relacionadas ao texto, propriamente dito. E partindo de uma perspectiva cognitiva e de relações metafóricas, metonímicas e modelos mentais, há também a teoria sociocognitiva da terminologia, de Temerman, entre outros, né, que desenvolvem dentro dessas áreas, mas eu citei alguns autores que são, que desenvolvem pesquisas, né, nesse contexto, com base nessas teorias, que são precursores também dessas vertentes e tal. Então, eu trouxe
algumas outras perspectivas que podem ser desenvolvidos trabalhos dentro baseados nessas teorias. Então, pensando um pouco sobre qual o papel da tecnologia, eu cito a Maciel com uma citação bastante, que eu gosto bastante dela, que fala assim: no ambiente sociocultural de nossa época, a crença de que a ciência não é privilégio de uns poucos, mas deve ser divulgada dentro do princípio que é patrimônio de todos, globaliza os conhecimentos e divulga a linguagem especializada. Desse modo, o texto especializado, falado ou escrito, pertence ao domínio público, de tal maneira que a interação entre leigos e cientistas se expande para além das fronteiras das relações profissionais, penetrando na vida cotidiana do usuário da língua. Então, pensando na ciência como patrimônio de todos, pensando nessa divulgação do conhecimento, a tecnologia tem um papel crucial nesse sentido, de desenvolvimento, de divulgação das pesquisas, né? De desenvolver materiais para que isso seja divulgado, que isso seja compartilhado, auxiliando também com as pesquisas outros profissionais, né? Então, fazendo esse intercâmbio entre as terminologias e entre os pensamentos desenvolvidos dentro dessas ciências, né? Então, a tecnologia cumpre muito esse papel de analisar a linguagem que tem sido desenvolvida dentro das ciências, né? E também contribuindo para que esses conceitos sejam divulgados, para que eles sejam compartilhados, que é um direito de todos, né? A ciência sendo desenvolvida, todos tendo acesso tendo acesso a esse conhecimento. Bom, além da divulgação da ciência, que demonstra, inclusive, a importância social da tecnologia, os estudos empreendidos na área podem desempenhar funções importantes em outros âmbitos das ciências. Então, eu trouxe Conforto Barros, onde a tecnologia também atua, como, por exemplo, na tradução especializada, elaborando materiais para tradutores, que possivelmente traduzem materiais bastante específicos de áreas científicas. Então, a tecnologia pode ter esse papel de intermediar essa relação do tradutor e seu texto, né, e auxiliando com as ferramentas, com os materiais terminográficos, enfim, com os estudos, o ensino de línguas, tanto no âmbito especializado, ensino de línguas com fins específicos, né, ensino de disciplinas técnicas e científicas, ciências sociais, planejamento linguístico, o desejo de criação de um Estado nacional, resgate de línguas minoritárias, reforma ou simplificação de uma língua, etc. Bom, a normalização terminológica também, então, comitês, entidades que vão regulamentar esse tipo de terminologia, né? Documentação, que é um campo novo em que se compila e se reúne materiais e vários tipos de texto para auxiliar profissionais de diversas áreas com um conjunto de dados sobre ciência, então são textos, compilação de documentos e tal, indústria e mundo empresarial, jornalismo científico e técnico. Então, nesse papel do jornalista, né, que busca informação e compartilha com o seu público, né, com o público, ele precisa entender essa informação e precisa reescrever ou comunicar essa informação de maneira que o seu público, como é um público variado e diversos, com especialistas, com leigos, enfim, essa informação precisa chegar de uma maneira clara, de uma maneira mais palatável a todos, que seja compreensível ao maior número de pessoas possíveis. Então, dentro do jornalismo também a tecnologia pode desempenhar um papel importante. Então, pensando nessa questão do jornalismo e tal, a Barros, ela fala um pouco, ela resume um pouco sobre as funções da tecnologia, e eu trouxe a citação porque eu acho que ela resume bem o que a tecnologia faz, o que a tecnologia desempenha, né?
Então, ela fala assim, que a tecnologia exerce um papel fundamental nesse processo, uma vez que cabe a ela tratar os textos de especialidade, estudando-os, procedendo ao levantamento das unidades terminológicas vinculadas por eles, identificá-las, analisá-las, descrevê-las, sistematizá-las, organizando-as em obras terminográficas, os dicionários especializados, ou vocabulários, entre outros, né? Bancos de dados informatizados, etc. Então, a terminologia, né, analisa, verifica tudo isso, confecciona novos materiais. Bom, falando um pouco agora sobre as possibilidades de pesquisa, né, dentro da tecnologia, bom, as possibilidades de pesquisa incluem desde investigações acerca da variação terminológica, que se vai verificar variação dentro dos textos, né, em corpos, variação linguística, que verifica se há variação denominativa, que são vários nomes para um mesmo conceito, ou se há variação conceitual, que são vários conceitos para um nome, uma denominação. Então, pode ser desenvolvida, né, pesquisa nessa área. Eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado pensando na variação terminológica do direito do consumidor. Então, eu analiso ali se há variação, que tipo de variação que existe, se é denominativa, se é conceitual, várias palavras que podem ser utilizadas de uma forma diferente, até mesmo pelo mesmo autor, a descrição terminológica, né? Iniciativas de divulgação da ciência em diversos contextos, não somente especializado, análise e elaboração de materiais terminográficos, tais como os dicionários, vocabulários, manuais, etc. Então, há também essa possibilidade de se trabalhar, de se elaborar materiais, trabalhar com terminografia. Eu trabalho um pouco com essa questão de projeto para a elaboração de um dicionário no contexto do direito do consumidor, então, agora no meu doutorado. Então, essa possibilidade de você trabalhar com as análises e pensando em formular um material novo, um material terminográfico, né, que seja dedicado a essas áreas que a gente pesquisa. Análise de documentos jurídicos, históricos, então, fazendo a descrição desse tipo de material, verificando quais as terminologias, né, quais os termos, e verificando também, fazendo uma análise diacrônica desses documentos. Enfim, é uma gama de pesquisas que podem ser desenvolvidas nesse sentido, entre outros também, outros tipos de pesquisa dentro da área da terminologia. Bom, aqui estão as minhas referências. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e de poder, né, compartilhar um pouco. Eu agradeço muito a oportunidade e a atenção de vocês.